Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos aqui com Yanis Varoufakis, que é professor, ex-ministro das Finanças da Grécia e fundador do DiEM25, o movimento Democracia na Europa. Muito obrigado por dedicar seu tempo. De nada, Glenn. Muito obrigado. Então, eu realmente quero conversar com você hoje sobre o que aconteceu na Venezuela e o que isso significa para a direção mais ampla, não apenas dos Estados Unidos, mas do mundo. Mas antes de fazermos isso, devo dar um pequeno aviso aos espectadores para ficarem atentos a deepfakes seus. Acabei de ler um artigo dizendo que você é uma das pessoas mais falsificadas digitalmente na internet. Há muitos vídeos falsos repetindo coisas que você não disse, e algumas que definitivamente não diria. Então sim, apenas um aviso. Confiem em fontes confiáveis, de preferência esta aqui, é claro. Mas deixe-me começar perguntando, como você interpreta essa última ação dos Estados Unidos contra a Venezuela? Quero dizer, trata-se principalmente de uma mudança de regime, de controle sobre recursos, ou há algum objetivo mais amplo aqui? Há tantas camadas diferentes nisso. Mas, Glenn, deixe-me compartilhar com você o primeiro pensamento que tive quando ouvi sobre isso. Pensei, meu Deus, Putin está agora no Kremlin, levando uma vida notavelmente boa, pensando consigo mesmo como é bonito o fato de eu ter conseguido polarizar todo o Ocidente e, em particular, os Estados Unidos. Não que os Estados Unidos tenham violado o direito internacional pela primeira vez, é claro. Eu averejo isso desde o século XIX. Mas o que mudou é que, sabe, em comparação com pessoas como Bill Clinton, que bombardeou a Iugoslávia, violando o direito internacional, e Bush, que invadiu o Iraque, também violando o direito internacional, os presidentes americanos até agora têm sido muito cuidadosos em encontrar alguma justificativa para fazer isso, para, digamos, envolver suas violações do direito internacional em uma espécie de embalagem de respeitabilidade, de respeito pela democracia. Putin simplesmente disse, eu quero a Ucrânia, então ele entrou lá para tomá-la. E é exatamente isso que Trump está fazendo. Ele simplesmente diz, eu quero isso. Da mesma forma, ele diz que quer a Groenlândia. Por quê? Porque ele quer. Então ele simplesmente vai tomar. Então, sabe, do ponto de vista de Putin, isso é uma espécie de destruição do direito internacional ao dizer, eu não me importo, não existe tal coisa como direito internacional. O primeiro-ministro grego apareceu ontem, escandalosamente, e disse, sabe, não devemos nos preocupar com o direito internacional. O que importa é que fizemos o que precisava ser feito. O que é um presente fantástico. Fantástico para o presidente Putin, que fez exatamente a mesma coisa com a Ucrânia. É, na verdade, uma legitimação impressionante de qualquer movimento potencial da China para tomar Taiwan. Então, sim, tenho que dizer, essa foi a primeira coisa que me veio à mente. Mas voltando à sua pergunta, o que isso significa? Por que aconteceu? Bem, há muitas teorias diferentes, não é? É claro, a questão do petróleo. Donald Trump disse várias vezes que o petróleo venezuelano é dele, ou deles, que foi tirado pelo povo venezuelano das empresas petrolíferas dos Estados Unidos. O que é verdade. Ele foi nacionalizado em algum momento e com toda a razão pelo povo da Venezuela. Quite rightly so, by the people of Venezuela. So, yes, there is oil. But, I think that então sim, há petróleo. Mas sabe, acho que todas essas explicações, o petróleo, a doutrina Monroe, uma nova doutrina Monroe, segundo a qual o hemisfério ocidental, isto é, as Américas, pertencem aos americanos e eles podem fazer o que quiserem com ele, o que é o que vem fazendo há muito, muito tempo, há pelo menos um século. Todas essas explicações têm fundamento. Elas são parcialmente verdadeiras. Mas eu acho que, se você colocasse uma arma na minha cabeça e me pedisse para apontar uma única razão, seria porque é assim que Donald Trump entende sua estratégia doméstica.
É por isso que ele está fazendo isso. Muitas pessoas dentro dos Estados Unidos, em particular, o acusam de estar totalmente consumido por assuntos externos, de se importar com a Ucrânia, com Gaza, com isso, e de não prestar atenção à América. Eu acho que ele presta atenção ao seu projeto político dentro dos Estados Unidos. A maior ameaça a Donald Trump neste momento é a cisão dentro do movimento MAGA, sua própria base política. Há uma divisão enorme ali. Você sabe disso, você vê isso. Existem os populistas, liderados por Steve Bannon e outros, que estão horrorizados com o fato de a classe trabalhadora americana estar sendo prejudicada pelo próprio governo. Eles colocaram Trump no poder e há poucos dias, milhões de americanos perderam sua cobertura de saúde, o Obamacare, por causa das políticas de Donald Trump. Portanto, esses populistas dentro do movimento MAGA estão chocados por ele estar os abandonando. Depois, há os neoconservadores que ainda permanecem no Partido Republicano, que sempre foram contrários a Trump, mas ainda fazem parte do grupo. Depois, há os senhores da tecnologia, pessoas como Elon Musk, e ele está profundamente interessado em manter essa base MAGA unificada. Nada mantém a base republicana mais unida do que algum tipo de vitória militar rápida e suja no exterior. E se você reparar, ele tem esse padrão. Ele entra em Gaza e a reivindica como sua. Esta é a primeira vez que um território inteiro foi anexado por uma empresa criada por um presidente americano. E ele se nomeou presidente dessa empresa. Não é nem que Gaza tenha sido anexada pelos Estados Unidos, foi anexada por ele pessoalmente. Então ele vai até lá, causa uma completa bagunça, quero dizer, pessoas estão morrendo agora de fome, desnutrição, falta de remédios e abrigo. O genocídio continua em Gaza. Mas ele seguiu em frente, sabe? Ele está fazendo muito barulho. Agora todos estamos falando sobre a Venezuela, não estamos falando sobre Gaza. Ninguém realmente falou sobre Mamdani se tornar o prefeito de Nova York, porque tudo isso acabou ofuscando o assunto. E sabe, acho que em breve ele vai se mudar para a Groenlândia. É o próximo alvo fácil. Ele vai para a Groenlândia e todos estaremos falando sobre a Groenlândia. Depois ele vai agir em relação ao Canadá. E isso, eu acho, é o padrão. Lembra do que Steve Bannon chamava de inundar a zona? Criar tanto barulho que nenhuma outra perspectiva consegue ser ouvida? Acho que é isso que ele está fazendo. E ele está fazendo isso fora das fronteiras dos Estados Unidos, mostrando força, dando muito mais legitimidade a Putin e à China, o que não o incomoda nem um pouco. Faz parte do plano dele fechar acordos com eles. Até com o vice-presidente da Venezuela, ao que parece, ele vai fechar um acordo agora para continuar dominando o cenário e mantendo seu domínio, seu controle sobre os Estados Unidos. Aliás, usar o exército para ele não tem nada a ver com política externa. Ele tentou usar o exército em Chicago, em Portland, depois seria em Nova Jersey ou Nova York. Bem, é interessante o que você disse sobre os esforços históricos dos Estados Unidos para dar alguma respeitabilidade ao seu império. Porque nos últimos 30 anos, isso tem sido feito principalmente sob o que eles costumam chamar de ordem internacional baseada em regras. Eu costumo remontar isso a Kosovo, porque eles disseram, bem, não é legal, mas é legítimo. Então, por que é legítimo? Bem, eles se referiam aos valores da democracia liberal como uma forma de isenção ao direito internacional, o que é obviamente uma prerrogativa exclusiva do Ocidente político sob a liderança dos Estados-membros. Mas é por isso que é um pouco estranho. Por que Trump não adotou essa abordagem de legitimá-lo? Porque os europeus tentaram oferecer isso. Quero dizer, no meu país, na Noruega, isso foi dado de bandeja. Nós concedemos o Prêmio Nobel da Paz a Machado, que basicamente defendia o intervencionismo militar, colocá-la no poder. Então dizemos, bem, sim, isso seria democracia, isso seria liberdade. Assim, damos a isso uma aparência de legitimidade, mas na verdade não é realmente legítimo. Mesmo assim, Trump seguiu outro caminho, dizendo,
Este é o nosso petróleo, narcoterrorismo. Todas essas formas mais, digamos, não convencionais de usar a força militar dessa maneira. Por que você acha que ele não seguiu esse caminho mais aceitável europeus? Ou seja, as guerras liberal-democráticas? Ele despreza toda a noção de democracia liberal. Mas a diferença entre ele e os chamados democratas liberais é que ele diz isso abertamente. Ele não se envolve na bandeira da democracia liberal. Você mencionou Kosovo. Acho que esse é um exemplo brilhante. Quando os europeus gritam e esperneiam dizendo que Putin nunca deve ser recompensado ou autorizado a mudar fronteiras internacionais por meio de bombardeios, por meio da guerra, o que eles estavam fazendo quando bombardearam Belgrado contra o direito internacional, destruindo a ordem internacional baseada em regras? A resposta que Clinton daria: liberdade, democracia, altos valores humanísticos. Mas todo mundo nos Estados Unidos sabe agora que isso é pura bobagem. Ninguém leva a sério a narrativa liberal democrática clintonista. Ela foi completamente desacreditada. Foi descreditado principalmente no Iraque. Sabe, supostamente eles entraram no Iraque para levar a democracia. Agora, se você pronuncia a palavra democracia no Iraque, as pessoas se escondem debaixo da mesa porque acham que vão ser bombardeadas. Então veja, milhares de americanos foram mortos no Iraque, supostamente em nome da democracia, e 1 milhão de iraquianos foram mortos. E lembre-se de que Obama e Trump compartilham um ponto de campanha. Ambos fizeram campanha contra a invasão do Iraque. A diferença é que no momento em que Obama entrou na Casa Branca, ele começou a fazer a mesma coisa. Ele fez o mesmo na Líbia e justificou transformar a Líbia em um lugar onde é impossível imaginar a civilização voltando, com Hillary Clinton à frente disso, novamente, com base em valores democráticos liberais. Again, on the basis of liberal democratic values. And, by that time, E veja, naquela época, quando a Líbia havia se transformado em um campo de extermínio sob o pretexto de espalhar a democracia por Obama, que supostamente era o homem contra Bush por fazer a mesma coisa no Iraque, todo esse projeto de mudança de regime e de levar a democracia por meio do poder militar dos Estados Unidos já estava totalmente desacreditado. E foi Trump quem herdou o papel de lutar contra isso. Mas Trump vem do setor imobiliário e ele enxerga tudo como um negócio imobiliário. Ele diz, certo, o que Obama disse, o que Bush disse, o que os Clintons fizeram em Kosovo e assim por diante, tudo isso foi hipocrisia. Isso prejudicou os interesses dos Estados Unidos. Então, o que eu vou fazer é cortar tudo isso. E eu vou, sabe, sempre que eu precisar tomar território de alguém, eu vou fazer isso. Mas vou ser honesto. Vou dizer que estou simplesmente tomando porque quero. Só isso. E sabe, acho que as pessoas profundamente cínicas nos Estados Unidos, tornadas cínicas por uma sequência de governos que mentem para elas sobre o propósito das intervenções militares, ao menos apreciam a honestidade do homem. Sabe, ele diz que amanhã vai olhar para a Noruega e dizer, quero a Noruega. E, sabe, algumas pessoas, o único ponto de discordância entre sua base seria, nós realmente queremos a Noruega ou não? Não, se é certo cobiçar a Noruega. Essa discussão já foi vencida pelo gangsterismo que é tão escancarado e tão profundo diante de Donald Trump. Eu destaquei que quando eles o renomearam para Departamento de Guerra, eu realmente apreciei, em certo nível, a honestidade. Porque a propaganda política sempre vende a guerra como se fosse paz, fazendo o horrível parecer virtuoso. Então eu aprecio essa honestidade. Mas quais são as consequências para a Europa, então? Esse tipo de nova honestidade em termos de dar seu selo de aprovação. Porque a União Europeia não é um Estado. Ela é muito baseada em ideias de valores e ideais comuns. Se olharmos para os últimos anos, é claro, os europeus, como você disse, ficaram bastante indignados quando a Rússia entrou na Ucrânia. Mas os russos disseram, a OTAN está construindo um proxy na nossa fronteira. Não podemos aceitar isso. Mas agora, precisamos continuar.
Nós nem conseguimos ter diplomacia com os russos, porque aparentemente estamos tão indignados. Mas quando se tratou de Gaza, vimos os alemães e a União Europeia em geral, sabe, fazendo referência ao direito internacional, mas ainda assim apoiando o genocídio. E agora vemos a Venezuela, em vez de se concentrar no direito internacional, ao sequestro de um líder de Estado e, claro, o assassinato de todas essas pessoas. Agora falamos sobre a ilegitimidade de Maduro, porque ele é um ditador. Então, quais serão as consequências para o projeto da União Europeia? Porque se não temos a capacidade de manter um propósito econômico para o UE, já que ele está diminuindo, e não temos os valores aos quais eles continuam se referindo, nem o compromisso com o direito internacional, o que você acha que vai acontecer com a UE como consequência disso? Bem, a União Europeia conseguiu projetar a imagem de total hipocrisia, incompetência e impotência. Hipocrisia, impotência e incompetência, a tríade destrutiva de desastres que se abateu sobre a União Europeia. Lembra como comecei nossa conversa? Minha primeira resposta à sua pergunta foi que a primeira coisa que me veio à mente quando Trump agarrou e sequestrou Maduro, simplesmente porque quis, foi pensar que Putin, vendo sua própria legitimação através desse ato, sentiu que havia conseguido putinizar a Casa Branca. E qual foi a primeira reação de Ursula von der Leyen? Que ela estava monitorando a situação. Esse foi o auge de seu argumento moral, que ela estava monitorando a situação. Nenhuma palavra de condenação ou crítica. De quê? Do tipo de ação que legitima Putin. Então veja, os europeus nem sequer são consistentes em seguir uma política, uma espécie de filosofia, uma linha, uma narrativa que condene os atos do homem que eles consideram a maior ameaça à União Europeia, Putin. Eles não entendem isso. O que é que eles realmente não entendem? Quero dizer, Glenn, Donald Trump nunca perdeu uma oportunidade de dizer que detesta a União Europeia, que a considera uma ameaça e uma inimiga dos Estados Unidos, que quer vê-la desmembrada. Ele não esconde isso. E mesmo assim, lá estão eles. Chegam à Casa Branca e se sentam como crianças diante do papai. They sit like children in front of daddy. They call him daddy, Mark Rutte. Eles o chamam de papai, sabe? Mark Rutte, o ex-primeiro-ministro dos Países Baixos e atualmente secretário-geral da OTAN, o chamou de papai e disse: o papai tá certo. E aí você tem a Ursula e tem, sabe, o Friedrich Merz e tem o Macron e tem o Keir Starmer, todos mantendo a boca fechada. E então, 2 dias depois, eles aparecem com a ideia de que, mas sabe, você não deveria tomar a Groenlândia. Bem, se eu tomar a Venezuela, por que não posso tomar a Groenlândia? Por que não posso tomar a Escócia se eu quiser? Quem vai me impedir? Então, sabe, eu nunca imaginei que nas últimas décadas da minha vida veria a Europa sendo tão completamente, deliberadamente, de forma auto-infligida, humilhada. Quer dizer, eles estão se prejudicando sozinhos todos os dias. O primeiro-ministro grego, como eu disse antes, declarou que Maduro tinha que sair, que este não era o momento de pensar em direito internacional. E imediatamente, Glenn, aqui estou eu na Grécia, este é o Egeu, e do outro lado está a Turquia. Políticos turcos, com razão, vieram a público e disseram: isso é uma notícia incrível, uma notícia magnífica. O primeiro-ministro grego acabou de abandonar 100 anos do argumento do governo grego, ou do Estado grego, de que o melhor escudo de defesa da Grécia em relação à Turquia é o direito internacional. Erros não forçados, é assim que chamam isso em dinamarquês. Unforced errors, they call this in tennis. Sim, você viu a primeira-ministra da Dinamarca há cerca de 1 ano. Ela disse que há apenas uma potência que ameaça a Europa, e essa é a Rússia. E também afirmou que a guerra seria melhor do que a paz agora, porque se houver paz, a Rússia poderia deslocar suas tropas para outros lugares, como o Mar Báltico. E agora, é claro, Trump está ameaçando tomar a Groenlândia deles. A única coisa que eles podem fazer é recorrer ao direito internacional.
e precisam respeitá-lo depois de passarem tantos anos minando-o por conta própria. É bastante chocante, uma forma de autossabotagem. Eu não sei em que direção os europeus estão indo com isso. Mas, de uma perspectiva político-econômica, qual é a relevância do que está sendo feito à Venezuela? Porque costuma-se apontar que esse é um ponto estratégico para a China obter recursos energéticos e cooperar com a América Latina em geral. Então, você vê isso também como algo direcionado contra o povo chinês? Not at all. Not at all. I think that De forma alguma. De forma alguma. Acho que a natureza transacional de Donald Trump é talvez uma pequena luz no fim do túnel em tudo isso no que diz respeito à China. Veja, Trump é um desastre para a Europa. Não há dúvida quanto a isso. Mas, no panorama global, acho que podemos encontrar algum consolo no fato de que ele não parece interessado em intensificar as tensões com a China. O presidente Xi, assim como o presidente Putin, deve estar muito satisfeito. Não porque a Venezuela tenha sido tomada por Trump, mas porque, do ponto de vista deles, isso realmente fortalece o argumento de que tem todo o direito de avançar sobre Taiwan. it really strengthens their argument that they have every right to move into Taiwan. I hope they don't, but from their perspective it does. Espero que não, mas do ponto de vista deles, sim. Agora, o que eu entendo é o seguinte: quando se trata de energia, os chineses colocaram todos os ovos na cesta das renováveis. Está claro para mim, se você olhar os dados, que em alguns anos, talvez uma década, eles terão se livrado dos combustíveis fósseis. A velocidade com que estamos expandindo a energia solar e eólica, e talvez a fusão também, é tal que a China não vai precisar de maior acesso às reservas existentes de combustíveis fósseis, como na Venezuela. Trump está indo exatamente na direção oposta, o que é um desastre para o planeta. Cada vez mais dependência. Você sabe, perfura, baby, perfura. Então ele precisa do petróleo venezuelano de uma forma que a China não precisa. E eu acho que o que ele sinalizou aos chineses foi: estou muito satisfeito que vocês tenham sua esfera de influência. Podem ficar com os BRICS. Eu vou assumir o controle total das Américas. A Europa se oferece para ser minha escrava, minha vassala. Então vamos dividir o mundo em dois. Agora, isso é algo terrível, porque eu não quero viver num planeta onde existam duas zonas, a zona americana e a zona chinesa. Mas, pelo menos, as chances de um confronto entre os militares americanos e chineses no Mar do Sul da China estão diminuindo como resultado disso. A grande questão, no que diz respeito ao petróleo, permita-me levantar esse ponto brevemente, e é uma questão política que vou abordar, é a seguinte. Sim, por um lado eu realmente argumentei, não foi? Que os Estados Unidos, por estarem se afastando das energias renováveis em vez de se aproximarem delas, precisam do petróleo da Venezuela. Por outro lado, politicamente falando, pensando bem, a base política de Donald Trump não é a ExxonMobil nem a Chevron. Veja, a ExxonMobil e a Chevron, é claro, não são ideológicas, elas só querem maximizar seus lucros, mas são mais parte do establishment, ou de seus grupos. A base política dele está no Texas, em lugares como o Novo México, onde o petróleo americano foi extraído por fraturamento hidráulico. Ele tem sido retirado por meio de perfuração horizontal, principalmente por pequenas empresas que possuem 10, 20, 30 poços de petróleo cada. Não muito mais do que isso. Quem assistiu a Landman, a série com Billy Bob Thornton, que eu considero uma das grandes séries do nosso tempo, verá que eles estão enfrentando dificuldades. Eles precisam, sabe, de pelo menos entre 60 e 105 dólares por barril para continuar fraturando. Agora imagine, não estou dizendo que isso necessariamente vai acontecer, mas imagine que amanhã a Chevron e a ExxonMobil consigam acesso ao petróleo venezuelano, o extraiam e o vendam nos mercados internacionais. Bem, o preço do petróleo vai cair drasticamente porque haverá um aumento maciço na oferta de petróleo. Isso vai destruir essas empresas menores, que são a espinha dorsal da produção doméstica de petróleo na bacia do Permiano e em outros lugares.
E essas pessoas são a base eleitoral de Donald Trump. Não acho que ele queira fazer isso com elas. É por isso que eu acho, essa é a minha teoria. Posso estar errado, mas vou compartilhá-la com você. Estou muito interessado em saber qual é a sua opinião sobre isso. É por isso que eu acho que ele não tomou uma atitude em relação a Machado, a líder da oposição, que foi escandalosamente agraciada com um prêmio Nobel pelo Comitê Nobel. Escandalosamente, considerando que ela estava pedindo a invasão do próprio país e que Netanyahu pudesse concluir o genocídio na Palestina. Tão vergonhosos esses apelos dela. Mas enfim, essa é a minha opinião. Não importa. Todo mundo esperava que assim que Maduro saísse e os Estados Unidos entrassem, eles pegariam Machado e a usariam como uma marionete. Mas ele disse, não, vou fazer negócios com a vice-presidente de Maduro, Delcy Rodrigues. Agora, por que isso? Bem, uma razão pode ser que ele não queira colocar tropas em solo estrangeiro e repetir todo o fiasco do Iraque. Mas também acho que ele não quer entregar todas as reservas da Venezuela para a Chevron e a ExxonMobil. Ele afirma que vai fazer isso, mas na verdade não quer, porque perderia a bacia do Permiano, perderia o apoio do próprio povo de lá. Então há todas essas coisas, sabe? É assim que ele pensa. E um dos meus grandes lamentos é que os europeus adoram descartar Trump como um bufão que não sabe o que está fazendo. Ele é muito estratégico. Sabe quem não é nada estratégico? Os europeus. Esse é um bom ponto. Não tenho certeza de como entender isso, porque, de novo, parecia algo muito fácil. Seria muito simples de fazer e ainda teria o apoio dos europeus. Mas não sei por que não foi por esse caminho. Eu estava pensando que talvez ele tenha alguns aliados dentro da Venezuela, porque a forma como conseguiram executar isso taticamente foi um sucesso em termos de como conseguiram entrar e tirar o presidente de um país tão rapidamente. Eu não tinha certeza se eles então preferiram trabalhar com o governo atual, porque dizemos que o governo venezuelano foi removido, mas eles só tiraram Maduro. Do jeito que o Trump fala agora, é como se dissesse, bem, nós vamos administrar a Venezuela até encontrarmos um novo governo. Eles não controlam o governo. Eles conseguiram pegar o Maduro e gostariam que o restante do governo venezuelano basicamente aceitasse essa derrota e se alinhasse. Então eu fico me perguntando, não sei, nesse ponto é só especulação, mas eu presumiria, a menos que seja pura bobagem, que eles têm alguém infiltrado em quem esperam que possa explorar o vácuo criado pela ausência de Maduro. Acho que nos próximos dias ou semanas saberemos se há algo nisso. Mas é claro, eu concordo muito com o que você disse, que ele não é apenas um bufão que não pensa. Eu realmente acho que ele tem seu próprio raciocínio estratégico, mas em níveis diferentes. Ele observa como se movimenta dentro do sistema político dos Estados Unidos, assim como lidar com rivais internacionais. Então, não, acho que ele é subestimado com muita facilidade, especialmente pelos europeus. Pensando bem, Glenn, o argumento de que ele fez com Maduro o que Bush pai fez com Noriega no Panamá, esse é um argumento simplista. Há uma semelhança no sentido de que, sabe, comandantes americanos foram enviados e extraíram Noriega e extraíram Maduro. Sim, mas é aí que a semelhança termina. Porque, em primeiro lugar, Noriega era um agente da CIA que havia se rebelado. Maduro nunca foi um agente da CIA. E o vice-presidente sob Noriega, que ficou no Panamá em nome dos americanos, já era um aliado dos Estados Unidos. Enquanto isso, o vice-presidente da Venezuela e grande parte do governo venezuelano eram pessoas que haviam sido formadas nas práticas de subversão contra os americanos e contra o regime apoiado pelos americanos antes de Chávez, certo? Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente, está tentando encontrar algum tipo de acomodação com Donald Trump neste momento. Você sabe, o pai dela foi torturado até a morte por venezuelanos treinados pela CIA, do tipo Machado. Então, não devemos esquecer disso. Ele sabe disso.
Ele sabe que a única maneira de entregar todo o petróleo a Chevron e a ExxonMobil é fazer como no Iraque, colocar tropas em solo e estar preparado para uma insurgência. Porque veja, dos 28, 29, 30 milhões de venezuelanos, haverá alguns milhões que estão armados e que resistirão à tomada da indústria do petróleo, assim como fizeram no Iraque. Não acho que ele queira isso. Acho que ele quer saturar o debate. Acho que ele quer que discutamos a Venezuela hoje para que não discutamos Gaza. E amanhã ele vai seguir em frente. Vai, você sabe, tomar a Groenlândia para que falemos sobre a Groenlândia e esqueçamos o que aconteceu na Venezuela. Ele já está falando sobre a possibilidade de a Colômbia ser a próxima, enquanto Marco Rubio está mais de olho em Cuba. Eles podem até tentar novamente o Canal do Panamá. E claro, ele comentou que não descarta atacar o México. Só nas Américas, parece que ele tem uma lista bem longa de alvos daqui para frente, o que é um tanto irônico, considerando que foi eleito com um mandato de paz. Mas claro, já vimos esse tipo de coisa antes. Só quero fazer uma última pergunta. Como você vê tudo isso impactando a economia global como um todo? Porque parece que toda a ordem econômica pós-1945 está mais ou menos chegando ao fim. Estamos chegando a uma situação em que os países estão se afastando do sistema econômico aberto. Eles querem controlar indústrias, tecnologias, corredores de transporte, diversos portos, rotas marítimas e assim por diante. Querem controlar bancos e moedas. Quero dizer, há agora uma rivalidade muito forte entre as diferentes potências econômicas. Você vê essa tomada da Venezuela, ou tentativa de tomada, pelo menos, dos recursos naturais da Venezuela, sob a mesma ótica, porque há outros países vão estar conveniente, isto é, proteger socorro ao redor do mundo. Novamente, isso pode desencadear desdobramentos muito perigosos. Eu não vejo isso como a maneira mais significativa de abordar a situação. Bush Jr. entrou no Iraque com a Halliburton e Dick Cheney, e eles tomaram o controle do petróleo. Isso fazia parte da ordem global internacional, fazia parte da Organização Mundial do Comércio, do neoliberalismo e da globalização. Então, se tomar os recursos de outras pessoas fazia parte dessa ordem neoliberal, não acho que o que estamos vendo na Venezuela seja significativo nesse sentido. Isso já passou. Você sabe a crise de 2008, o colapso financeiro de 2008, o 1929 da nossa geração, foi o que iniciou o processo que levou à desglobalização e ao que eu chamo de tecnofeudalismo, e você sabe a todas as grandes mudanças na economia política internacional. Não acho que o que ele fez na Venezuela possa ser considerado significativo sob essa perspectiva. Não acredito que os historiadores econômicos do futuro vão dizer a entrada na Venezuela ou o sequestro de Maduro foi um ponto importante. O que realmente precisa ser enfatizado é que, em grande medida, o que Trump está fazendo é uma mudança de estilo, não de substância. Sabe, quando ouço as pessoas dizendo, essas coisas nunca aconteceram antes, eu digo o quê? Elas vêm acontecendo. Quero dizer, eles se livraram de Mossadegh. A razão pela qual o Irã está em turbulência há décadas é porque a CIA derrubou e matou Mossadegh. Fizeram o mesmo com Allende no Chile. Fizeram isso aqui na Grécia. Eu cresci sob uma ditadura fascista imposta pela CIA. Isso não é novidade. O que é novo, como eu dizia no começo, é que agora está tudo às claras. Nem sequer há uma tentativa de disfarçar isso com roupas da democracia liberal. Quero dizer, nem houve essa tentativa quando meu país foi tomado por fascistas que estavam na folha de pagamento da CIA. Então veja, essa ordem neoliberal, a globalização, como exatamente ela foi estabelecida? Foi resultado, sabe, dos grandes e bons do Ocidente liberal se reunindo e dizendo, vamos estabelecer uma ordem internacional. Não. Foi Richard Nixon, em 15 de agosto de 1971, quem explodiu o sistema de Bretton Woods do pós-guerra, destruiu-o completamente. Sem consultar ninguém, ele enviou John Connally, seu secretário do Tesouro, até nós, na Europa. E lembre-se do que ele disse.
you're done. It is our currency. Acabou, é a nossa moeda e vai ser o seu problema. Ele se referia ao dólar e os tratou como vermes. Foi assim que os tratou. Foi isso que Richard Nixon fez. Essencialmente, ele impôs um sistema notavelmente irracional, mas que permaneceu estável por muitas décadas. Por que os Estados Unidos destruíram o sistema de Bretton Woods? Porque já não tinham um superávit para reciclar. Haviam se tornado um país deficitário. Então decidiram, em vez de fazer austeridade, em vez de se tornarem germânicos, aumentar o déficit comercial. Consumiram ainda mais, exportações líquidas para os Estados Unidos, importações líquidas do ponto de vista deles. E como pagaram por isso? Bem, fizeram os europeus pagarem por isso e fizeram os japoneses pagarem por isso. Como? Eles eram, sabe, capitalistas alemães, Mercedes, BASF e assim por diante, que foram pagos com promissórias chamadas dólares americanos, que eram simplesmente impressos. E então, de forma semelhante com os japoneses e mais tarde com os chineses, esses capitalistas, os alemães, japoneses e depois os chineses, o que podiam fazer com os dólares que recebiam do déficit comercial dos Estados Unidos? Eles os enviavam de volta para Nova York, para Wall Street, para investir na dívida americana, financiando efetivamente o governo dos Estados Unidos. Compraram imóveis e também algumas ações. E tudo isso foi resultado de um movimento muito descarado, horrível, totalmente grosseiro e rude do presidente Nixon. Quero dizer, na prática, Trump está fazendo tudo o que seus antecessores faziam, mas sem embrulhar isso nas narrativas liberais democráticas. Acho importante enfatizar isso, a sensação de continuidade e não descontinuidade. Então, a principal diferença que você vê, então, é essencialmente o véu liberal do imperialismo sendo jogado fora. Mas em relação ao Trump, isso acontece porque ele vê a democracia liberal e o globalismo como distrações dos interesses duros dos Estados Unidos, algo que enfraquece o país. Porque ele costuma dizer que o declínio dos Estados Unidos se deve a líderes fracos. E é aí que ele entra. Ele é o líder forte, que por meio de suas ações enérgicas, tornará a América forte novamente. É isso que está transformando aquele antigo imperialismo liberal nesses novos e muito descarados esforços coloniais. Digo coloniais, porque o objetivo era, digamos, fazer Tony Blair administrar Gaza. Agora eles vão colocar Pete Hegseth para administrar a Venezuela. Isso é colonialismo. Realmente não há outra boa palavra para isso, eu acho. Mas sempre foi colonialismo. Sabe, desde que eles tomaram as Filipinas, o resto da América Latina. Lembra do Roosevelt? Foi o Roosevelt se referindo ao ditador na República Dominicana que disse: ele é um canalha, mas é o nosso canalha. E veja, esse Roosevelt era talvez o mais esclarecido dos presidentes americanos. Como eu disse, é esse sentido de continuidade. Mas veja, para manter os Estados Unidos no controle do capitalismo global, como tem sido desde os anos 1930 ou 1940, é preciso constantemente, sabe, virar de cabeça para baixo o sistema que se impõe ao resto do mundo. Então veja, Richard Nixon destruiu um projeto americano. O sistema de Bretton Woods foi um projeto americano notável. Pense nisso. Na verdade, tínhamos a zona do dólar. A Europa fazia parte da zona do dólar. O Japão fazia parte da zona do dólar. É isso que as taxas de câmbio fixas fazem. Eles haviam criado esse sistema muito complicado, centralmente planejado, quase socialista ou social-democrata, porque isso era do interesse da classe dominante dos Estados Unidos, para que pudessem dominar a classe trabalhadora nos Estados Unidos e as colônias, o resto de nós. E então, sabe, quando isso deixou de servir ao propósito, porque eles perderam seus superávites, certo? Tornaram-se um país deficitário, eles destruíram tudo e criaram o neoliberalismo. E agora estão destruindo isso também e criando outra forma de colonialismo. Então, como eu disse, essa é a única maneira de um país ter sua produção industrial representando uma parcela cada vez menor da produção global. A única forma de continuar no topo é derrubar continuamente, e pelo menos periodicamente, o sistema que criou, até estabelecer um novo,
para preservar esse abismo crescente entre cada hegemonia e sua produção. Between each hegemony and its output. É pensando bem, as duas coisas que realmente definem nossa era atual, em termos de geoeconomia mais ampla, são a ascensão da China e uma crise econômica iminente nos Estados Unidos. Porque, se o objetivo, como sempre foi, é manter o capital americano dominante, e esse tipo de imperialismo militarista é uma forma de alcançar isso, sabe, do Iraque à Venezuela, é de se esperar que se torne um pouco mais agressivo, ainda mais descarado, nos próximos meses e anos, se quiserem preservar a dominância do capital americano. Não parece que eles consigam competir tão bem com a China. Eles nunca enfrentaram um adversário como esse antes. Claro, dá para voltar à Grã-Bretanha do século XIX, mas além disso eles realmente nunca tiveram um rival de igual para igual dessa forma. Então, That's correct. And Donald Trump knows that. And Está this certo. is exactly why E Donald Trump sabe disso. É exatamente por isso que ele está dividindo o mundo em zonas. Uma que ele está, a contragosto, mas de forma deliberada, entregando à China, dizendo, eu fico com o resto. Ele não pode ficar com tudo, porque, veja bem, ele não pode fazer um acordo da praça. Ele não pode fazer o que Reagan fez com os japoneses em 1985. Para o benefício do nosso público, tenho certeza de que você sabe disso, Glenn. Em 1985, a grande ameaça à indústria americana era a indústria japonesa. Então Reagan usou tarifas, ou a ameaça de tarifas, para forçar efetivamente os japoneses a aumentar o valor do iene, a fim de reduzir as exportações líquidas do Japão para os Estados Unidos. E claro, os japoneses cederam, porque, convenhamos, eles têm 80 mil soldados americanos em seu território. E eles são um governo vassalo dos Estados Unidos. Esse não é o caso da China. Você sabe, Mao Tse-tung impediu que isso acontecesse com a China. Ele impediu que a China se tornasse o espaço vital, o Lebensraum, do Japão e dos Estados Unidos. Eles se desenvolveram. E agora você sabe, Trump é um homem de negócios. Ele está encontrando uma acomodação. Está encontrando uma acomodação com a China. No momento em que ele os ameaçou com grandes tarifas, como Reagan havia ameaçado os japoneses, o presidente Xi respondeu dizendo, nada mais de terras raras da nossa parte. Imediatamente, Donald Trump recuou, e o resultado é este acordo. Será muito interessante em abril, porque eles terão uma reunião para estender esse acordo. O que acontecerá então? Suspeito que encontrarão outra acomodação. os chineses tiveram um período interessante de 30 anos, começando com Mao Zedong, restaurando a soberania da China. Depois, a partir de 1969, houve outra fase de 30 anos do que eles chamaram de ascensão pacífica, focada no desenvolvimento interno. O próximo período de 30 anos começou por volta de 2009, após a crise financeira global, quando os chineses perceberam que estavam se tornando grandes demais para a ordem econômica liderada pelos Estados Unidos e começaram a criar instituições alternativas e assim por diante. Eu só estava pensando, quando os americanos dizem precisamos da Groenlândia, acho que há um ponto aí. Eles realmente precisam da Groenlândia se quiserem restaurar sua posição dominante. Não que eu aprove isso, mas quando os europeus respondem invocando nossos valores comuns e o direito internacional, não acho que compreendam totalmente as mudanças no sistema internacional ou como os Estados Unidos escolheram se adaptar a elas. Mas eu não sei. É frustrante observar a política europeia hoje em dia, acho. Não faz mais sentido assistir à política europeia. Está completamente desinteressante. Quero dizer, nada acontece. Absolutamente nada. Antes havia uma divisão norte-sul na Europa. Agora também há uma divisão leste-oeste. Todos os governos estão paralisados. Macron não controla o próprio governo. Merz não consegue controlar, acho que nem, a própria casa. Keir Starmer está em retração. A Itália tem uma primeira-ministra sólida que, no entanto, parece muito mais interessada em manter unido seu neofascismo ideológico com sua completa submissão ao EU, seja lá o que eu disser.
We are neither Sabe, nós não estamos nem nos preparando para a guerra, nem buscando um projeto de paz. Dizemos que estamos nos preparando para a guerra, mas eles não têm dinheiro para investir nisso. Se estivessem realmente sérios quanto a se preparar para a guerra, a primeira coisa que fariam seria emitir um eurobônus e criar um tesouro federal para assim financiar um Ministério Federal da Defesa. Eles nem sequer estão discutindo isso. Então, temo muito que o resto do mundo já não se importe com o que os europeus dizem ou fazem, porque é apenas barulho, nenhum sinal. because there's just noise, no signal. Também dizemos que precisamos de maior autonomia e que devemos nos diversificar, afastando-nos dos Estados Unidos. Mas depois fazemos tudo o que os Estados Unidos mandam, como ficou evidente na Venezuela, e ficamos sentados como bons alunos diante da mesa dele quando ele nos chama. Então, há muitas contradições hoje em dia. Claro que não acho que isso possa continuar para sempre. Well, it can go for a very long time because, Europe is very Bem, isso pode continuar por muito tempo, porque veja, a Europa é muito rica, Glenn. Ainda somos muito, muito ricos. É um continente muito rico. Ou seja, temos muita riqueza para desperdiçar. Sabe, estamos enfraquecendo há muito tempo. Como Keynes disse certa vez, o mercado pode permanecer irracional por muito mais tempo do que você pode permanecer solvente. Da mesma forma, essa Europa pode continuar atolada em uma idiotice orquestrada por um tempo muito, muito longo. idiocy for a very, very long time. Nesse sentido, muito obrigado por dedicar seu tempo, Yannis. Agradeço de verdade. Sempre bom conversar com você, Glenn.